Bora lá então, pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai conferir o Patch Notes, né, da nova atualização, beleza? Esse Patch Notes aqui, ele é muito importante, é um Patch Notes quebradíssimo, beleza? Para killers, também para sobrevivente, não é bem quebrado para sobrevivente, não, se bem que para sobrevivente não é quebrado porra nenhuma, não vai mudar nada para sobrevivente direito, entendeu? Vai mudar mais para os killers, né, cara? Porque chegou aqui um buffzinho, cara, tão aguardado, irmão, puta merda, no caso, dois buffzinhos aqui, né, cara, que o pessoal já estava, né, doido, cara. No caso, acho que 3, né? Não sei. Mas o jogo ele vai ficar muito quebrado para killer, né? Para sobrevivente não vai mudar tanto, só vai implementar uns negocinhos ali, mas para killer o jogo vai ficar muito, muito, muito quebrado, beleza? Se preparem. Vocês que jogam de sobrevivente, né, cara? Principalmente em time fechado, se preparem, irmão. O jogo vai ficar quebrado para um caramba para os killers, beleza? Então bora lá. Primeira coisa, mecanismo de anti-camp, beleza? Então acabou aquela patifaria desses killers ficar campando lá com 5 gen que nem um tonto na frente do gancho. Acabou, irmão. Acabou. Lógico que eu vou fazer vídeo campando de buba, né? Eu não sou bobo. Quebrando o sistema de anti-camp da Behavior. Você acha que eu não vou fazer isso? É lógico que eu vou fazer. Mecanismo de anti-camp, beleza? Sobreviventes presos verão uma nova barra de progresso que se enche gradualmente quando o assassino está perto deles. Quanto mais perto o assassino estiver, mais rápido ela se enche, beleza? No entanto, a velocidade, né, de enganchamento, né, irá abrandar o mesmo, ou mesmo, né, parar completamente quando outros sobreviventes estiverem por perto, beleza? Então, o sistema de anticamp ele desativa, entre aspas, né, cara? Não, entre aspas não, ele desativa, né, quando tem outro sobrevivente próximo, beleza? Quando a barra de progresso estiver cheia, o sobrevivente enganchado pode, né, se libertar do gancho sozinho e escapar do gancho desta forma concede 15% de resistência. Então você, se por acaso você conseguir escapar do gancho dessa forma, você ganha 15 segundos, né, cara, de resistência, cara. 15 segundos de resistência, cara. E lembrando, pessoal, que esse sistema de anticamp ele também funciona para o segundo gancho sobrevivente, tá bom? Então você, né, que gosta de campar de killer achando que, vou campar no segundo gancho que não tem o anticamp. Tem. O anticamp ele funciona no segundo gancho também. Então se tu ficar campando lá na frente do gancho, o cara consegue pular do gancho mesmo estando, né, já no segundo gancho. Entendeu? Então, vocês estão fodidos, né, os caras gostam de campar. Certo? Aí tem até um negócio aqui meio que para, né, cauterar o canibal, que já já vou ler para vocês, ó. Escapar do gancho desta forma concede, né, resistência durante 15 segundos. Essa mecânica, né, é desativada quando os portões de saída, né, cara, é ativado. Então, quando ligou os geradores, o anticamp acaba, beleza? É isso mesmo? Quando o portão de saída é ativado, acho que é isso. Então, tá certo. Como parte desta mecânica, o canibal já não pode atingir 2 vezes, né, um sobrevivente, né, moribundo, né, no espaço de 0,5 segundos. Então, não dá para você passar a serra 2 vezes no cara, né, por causa desse anticamp agora, certo? Mas é lógico que eu vou alterar isso, né? Você acha que eu não vou fazer? E também chegou o mecanismo de destruição de gerador, então acabou aquela patifaria do Trigen, tá bom? Cada gerador pode suportar no máximo de 8 eventos de regressão, ó. Você só pode chutar cada gerador 8 vezes, beleza? O evento de regressão. O assassino ou sua vantagem, né, causa uma perda instantânea de progresso, né, de pelo menos 2,5% para o gerador. Quando o gerador atinge esse limite de regressão, né, o assassino não pode mais regredir seu progresso, beleza? É isso? Incluindo o uso, né, de dano, complementos e vantagens lá, entendeu? Acho que para perks também é isso, ó. Conta para as perks também. O número de vezes de um gerador for regredido será refletido pela intensidade dos efeitos visuais, que é tipo a entidade começa a meio que bloquear, né, o gerador. Sai tipo não é bem as patas, um negócio assim que vai ficar em volta do gen, certo? Visuais. Quando tiver sido regredido pelo menos 4 vezes, né, falha nas verificações, né, de habilidade sobrevivente que continuarão a fazer, né, cara, com que o gerador perca progresso normalmente. E não contam como eventos de regressão. A perda de progresso por defeitos assassinos que danificam geradores foi alterada, né, de 2,5% para 5%. Os sobreviventes devem reparar pelo menos 5%, né, do progresso total do gerador para parar a regressão do progresso. Isso, para parar a regressão do progresso, certo? Então, tipo assim, o killer foi lá, chutou o gerador, certo? O sobrevivente precisa fazer 5% do gen, né,
para o gerador parar de regredir. Então você faz de conta. Chutou um gen, o sobrevivente foi lá, ele fez 3% e saiu do gen. Ele vai falar assim, pronto, o gerador não vai mais regredir. Não, não tem mais isso. Você precisa fazer 5% do gerador para daí, né, desativar aquela regressão que o killer, né, aplicou no gen. Entendeu? Então agora não tem mais isso. Ah, o killer chutou o gen, eu vou lá, vou dar um cliquinho e pronto, o gen não vai mais regredir. Não é assim que funciona, irmão. Você tá lascado. Agora vai ter que fazer bastante. Geradorzinho agora, né? É onde que eu parei? O valor necessário, né, para a regressão será refletido na barra de progresso de reparação. Vantagens, né, relacionadas a não sobrecarga, pressão, ganho de fazer do agitador. Rapaz, game... Ixi, fudeu. Foi mal. Ainda tô tossindo, tá bom? E otimizada a experiência, né, de interação de sobreviventes ao desmontar os drones, né, da negociante de crânios. Agora não haverá atraso na atualização do botão direcional, né, a você, acho que, tipo, clicar, né, vai aparecendo aqueles botãozinhos, acho que é isso, né, acho que não vai ter mais aquele, acho que tem um delay, né, que quando tu clica no botãozinho lá da Adriana, para desativar o drone, você aperta uma vez, tem que esperar um pouquinho, né, que daí vai aparecer o outro, acho que eles tiraram isso, certo? Então isso aqui é gameplay. E agora, pessoal, começa a vir a parte quebrada. Vocês estão vendo, tá ali no fundo, né? É o Rio Billyzinho normal, certo? Chegou o Billy azul. O Billy de Overdrive, pessoal. No caso, vai chegar amanhã. Se prepara, irmão. Esse boneco é um fudido, tá? Mas isso e aquilo. É um fudido. O Rio Billy de Overdrive é ridículo. Galera, no PC esse boneco é uma bosta de jogar contra. Ele é muito forte. Se você cair no mapa aberto e o cara tiver letal, tá lascado. Porque o Overdrive vai ligar em questão de segundos. Segundos. E se o cara usar, então, o Engraving, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês aqui, meu filho do céu. Então bora lá, pessoal. Ajuste na motosserra. Lembrando que a motosserra do Billy agora não vai mais aquecer. Então esquece esse negócio. A serra do Billy vai aquecer e tá tudo bem. Acabou. A serra do Billy não aquece mais. Eles substituíram o aquecimento da motosserra pelo overdrive, que é um buff na motosserra, que vai fazer a serra ligar mais rápido e vai fazer o Billy correr mais rápido. Velocidade, né, do Chainsaw Sprint, né, foi alterada para 10, 12 metros por segundo. Antes era 9 metros, então agora ele vai correr... Mano, sabe o que é 12 metros por segundo com a fucking serra, irmão? Ai... Tô até tossindo, irmão. O tempo de ajuste da velocidade, né, de viragem inicial foi alterado para 1 segundo. Antes era 0,75 segundos. Então agora tem como você fazer umas curvinhas, né, cara, mais sem vergonhas com o nosso querido Caipira. O tempo de recarga, né, do golpe da motosserra, né, foi alterado para 2,7, antes era 3. Nossa, irmão, tá muito delicinha, cara. O tempo de recarga da falha da motosserra foi alterada, né, para 2,5, antes era 3. Nossa, irmão, que maravilha. Velocidade de movimento, né? A velocidade de movimento de recarga da falha da motosserra foi alterada de 1, no caso foi alterada para 1,84 metros, né, por segundo. Antes era 1,38 metros por segundo. Nossa, irmão, que isso? Nossa, vou usar aquele addonzinho verde do Billy, mano. Que quando tu cancela a serra, quase não tem cooldown, mano. Nossa, cara, os servos estão tudo lascados. Só vou jogar de killer agora. Reduziu o tamanho também da hitbox da motosserra para melhorar, né, a mobilidade durante, no caso, perdão, durante o uso da motosserra. Adicionado um sinal sonoro, né, quando a motosserra acaba, né, de tipo, ligar o overdrive. Então, quando ligar o overdrive, você vai ter um aviso sonoro, que é tipo... Mano, é inconfundível. O aviso sonoro é o sinal de perigo, irmão. Ligou, vai fazer... É como se fosse um trem. Eu não sei muito bem, né, como é que faz, mas, né, a galera que viu o Billy de Overdrive tá ligado. Vai ter um aviso sonoro, beleza? Quando liga o overdrive. Lembrando que o overdrive ele liga muito rápido, né? Basta o Hillbilly ficar usando a serra, né? E lembrando que quando ele tá no overdrive, como eu disse no começo do vídeo, né? A serra liga mais rápido, a serra fica mais rápido, tipo, ele corre mais rápido com a serra e tudo mais, certo? Olha lá, novo modo de overdrive aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Acelerar a motosserra, né? E correr, né? Certo? Com ela, aumenta o medidor de sobrecarga, lembrando que a sobrecarga é o overdrive, certo? Eles substituíram, né, aquele sistema de aquecimento da serra pelo overdrive, né, que é a sobrecarga aqui. No caso, acho que é a sobremarcha que fala, né? Que diminui com o tempo, né, quando a motosserra não está sendo utilizada, beleza? Então, essa sobrecarga, né, cara, que é o overdrive,
como é que eu posso dizer, cara? Ele tem um tempo, certo? De uso. Não é tipo um overdrive infinito. Porra, vou ficar usando o overdrive pro resto da vida. Não, ele tem um tempo, né? Você vai carregar esse overdrive, aí quando acabar o overdrive, tem que carregar ele de novo, certo? Aqui, ó, quando o medidor de sobrecarga está cheio, a motosserra fica sobrecarregada durante 20 segundos aqui, tá vendo? Então, a sobremarcha, né, que é o overdrive, tem a duração de 20 segundos, né? Durante, né, os quais, né, ganha os seguintes efeitos, ó. Primeiro efeito, velocidade da motosserra aumentada em 5%, certo? Velocidade da motosserra aumentada para 13 metros por segundo. Tempo de recarga, né, da serra reduzido em 10%. Então, mano, o Billy tá simplesmente ridículo, cara. Nossa, irmão, vou jogar muito de Billy, cara. Fudeu. O modo overdrive tem, tem seus próprios efeitos visuais e sonoros, beleza? Lembrando, então, né, que o overdrive tem seus próprios efeitos visuais e sonoros, cara, que no caso a serra do Billy fica azul e faz um barulho. Então prestem muita atenção, viu, cara, quando vocês forem jogar contra o novo Hillbilly, né, de overdrive. Quando fizer o barulho, já fica intocado, irmão. Não fica no aberto não, que você vai se fazer, beleza? E mudou todos os addons dele, galera. Todos os addons, né, cara? Todos, todos, todos. Aqui, o principal que eu vou falar aqui é esse daqui, ó. Acho que é gravuras iridescentes, ó. Olha isso daqui. Aumenta em 20% a velocidade do sprint da motosserra, que é quando você está correndo com a motosserra. Só que aumenta o tempo de recarga, galera. Sabe o que é isso? Aumentar em 20%, né, a velocidade de movimento, né, do sprint da motosserra, combando aqui com o overdrive, que já é 13 metros por segundo. Você sabe a velocidade que vai ficar essa porra, mano? Você sabe a velocidade disso, cara? Irmão, é absurdo, né? Eu vou passar aqui devagarzinho, galera, para quem quiser ver, né? Tudo bonitinho, é só pausar o vídeo. Cara, porque mudou todos os addons do Billy, né? Todos os addons do Billy eles mudaram, cara. Todos, 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 todos. Certo? Então tá aqui, ó, para quem quiser ver, né? É só pausar o vídeo aí e ler todos os addons aí do Hillbilly, beleza? Eles mudaram todos os addons do nosso querido Billyzinho, velho. Será que eles mudaram a Double Bota? Nossa, irmão. Fudeu, Billy de Overdrive e Double Bota. Eu vou fazer loucuras com esse boneco. Então vamos lá. Ajuste de complementos, pessoal. Composto, né? 33, beleza? Não pode correr mais do que 3 vezes. Aumenta a velocidade de rotação do sprint, né? Que acho que é quando tá girando a câmera, né? Em 33%. E a duração do sprint em 33%, cara. Nossa, vai fazer umas curvinhas cabulosas o flagelo agora. Fudeu, velho. Mano, esse ajuste no flagelo aqui. Porra, fudeu, irmão. O cara vai fazer loucuras, cara. Também mudaram aqui, né? A etiqueta, ó, da praga, né? Não pode mais correr do que 3 vezes, aumentando o alcance máximo de 20 graus, né? Cara, mano, eles mudaram os bagulho de fazer curva do Blight, velho. Fudeu, cara. Vai fazer aquelas curvas cabulosas. Aumentou em 20% a duração, né, de cada bumper, certo? Que é quando tu bate na parede, certo? Corvo ferido, aumenta a velocidade da investida em 3% a cada investida consecutiva, né? Que era aquele addonzinho lá dele, que esse addon, no caso, acho que foi nerfado, né? Esse addon aí de corvo ferido, né? Que antigamente acho que aumentava em 6%, eu acho, em cada batida, eu não lembro, alguma coisa assim. Era muito, muito forte. O Blight ficava muito rápido. Frasco de adrenalina, né? O máximo de features de corrida no caso aqui, mais 2, né? Aumenta o alcance máximo de visão, né? Em 20 graus e a velocidade de corrida em 5% durante a corrida, né, cara? Reduz a velocidade de viragem do sprint em 55%, cara. E rato ferido, né? Que aqueles. Isso mesmo, o rato ferido e o corvo, né? Que o pessoal gostava de usar, que era o combo de velocidade. Era o double bota. Não é bem a double bota, né, cara? É tipo o double engraving do Blight, né? Antigamente, né? Eles nerfaram. Tu tá ganhando menos velocidade agora, né? Menos velocidade usando o rato ferido e o corvo ferido, beleza? E também eles mudaram aqui os complementos, né, iridescentes do Blight, beleza? Quero testar o Blightzinho aqui, né, no mobile, porque eu não cheguei a testar esse Blight com esses addons aqui lá no PC, né? E eles não removeram a Hug Tech do Blight ainda, né, por enquanto, tá bom? Ai, caramba, ajuste no benefício do assassino, né? Guardar o melhor, né, para o fim, que no caso aqui é o Save the Best, beleza? Ele foi nerfado, né? O Save the Best agora, pessoal, ele vai funcionar da seguinte forma, cara. Antigamente, o Save the Best, tu só perdia stack se tu... Como é que eu posso dizer?
se tu desse hit na obsessão, certo? Agora, todas as vezes que a obsessão perder um estado de saúde, já era. Tipo, caiu numa trap, né? Por exemplo, lá do trapper, tu tem save the best, você vai perder stack. Você atirou no cara com o arpão do Deathslinger, tu tem save the best, vai perder stack. Entendeu? Então agora o save the best, ele tá não inútil, tá bom? Mas ele tá bem nerfado, certo? Para certos killers aí, principalmente para o Deathslinger. Fudeu, save the best no Deathslinger não vai ser mais meta, porque deu um tiro, vai perder stack. Vai dar o hit, perdeu stack. Aí você. Mano, você vai perder stack, muito stack, entendeu? Fudeu, né? Mas ainda é bom save the best, tá bom? Porém, tá nerfado, tá bom? Aqui, ó. Cada vez que atingires, né, um sobrevivente, né, que não seja obsessão, né, com ataque básico, ganha uma ficha. Cada ficha, né, reduz o tempo de recarga, né, dos seus ataques básicos, né, bem sucedidos, né, em 4%. Você pode ter até no máximo aqui de 8 fichas, beleza? Atingir a obsessão com ataque básico ou especial faz você perder 2 fichas, né, cara? Antigamente você não perdia fichas, né, cara? Quando você dava um ataque especial, tipo no tiro do Deathslinger, né? Ou quando o cara caía na trap lá do Trapper ou algo do tipo. Tu não perdia fichas, agora tu perde. Então se tu atirar lá com o arpão do Deathslinger e quebrar a corrente, por exemplo, ou algo do tipo, pronto, tu já vai perder ficha, beleza? Vai perder, no caso, 2 fichas, né, cara? Já não podes ganhar fichas se a obsessão for sacrificada ou morta. Aí, ó. Hacks ruim, né? Todos os geradores são afetados, né, cara? Enquanto o gerador não estiver reparado, regredirá imediatamente. Isso aqui é no arruinar, certo? Nerfaram. Nerfaram? Não entendi, acho que. Mas aqui, se bem que isso aqui é o arruinar. Arruinar já era 100%, né? Não era? Nem lembro mais. E agora chegou na outra parte aqui, pessoal. Por isso que o título do vídeo tá esse daí, né, cara? Que a atualização vai quebrar o DBD. Blight, com seus addons, né, cara? Fortes pra caramba, aqueles composto 33, curva cabulosa, fudeu. O Billy de Overdrive, o Anticamp, o negócio de chutar gen. E agora, abraço sombrio, famoso Green Brace, irmão. Finalmente chegou. Se prepara, irmão. Você que é main serve e gosta de fazer geradorzinho rushar gen, se prepara para o combo de Green Brace com Deadman Switch. E o Hillbilly de Overdrive. Fudeu, cara. Abraço sinistro. Quando o sobrevivente é enganchado pela primeira vez, ganhas uma ficha. Depois de se afastar 16 metros do gancho, todos os geradores serão bloqueados durante 8, 10 e 12 segundos. Então, no level máximo, todos os geradores vão ficar bloqueados por 12 segundos. Você comba isso daqui com Deadman Switch, que acho que o Deadman Switch bloqueia o gerador acho que por 45 segundos, não é? Alguma coisa assim, né? Acho que é 45 segundos, né? Me corrija nos comentários. Acho que o Deadman Switch deixa o gen bloqueado por 40 segundos. Então, basicamente, o que tu faz? Você tá lá, né? Usando o Green Brace, certo? Combando ali com o negócio, com o Deadman Switch, certo? Tu vai lá, engancha o cara, né? Pega a stack do Abraço Sombrio, que é a perk da artista, né? O Green Brace. Aí, o que vai acontecer? Vai combar certinho. Green Brace com o Deadman Switch, porque os dois ativam quando você engancha um sobrevivente. Vocês entenderam? E quando o sobrevivente solta do gen, todos os geradores são bloqueados. Vai ficar 45 segundos bloqueados todos os geradores. Caramba, tô tendo uma crise de tosse e de riso ao mesmo tempo. Que maravilha. Ai, caramba. Ao atingires 4 fichas, né, depois de se afastar 16 metros do gancho, a entidade bloqueia todos os geradores durante 40 segundos. Ai, que delícia essa perk, cara. Os sobreviventes estão todos fodidos, mano. Ai, caramba, olha isso, galera. Vou ler de novo, cara. Ao atingires 4 fichas, né, depois de se afastar 16 metros do gancho, a entidade bloqueia todos os geradores durante 40 segundos. E a hora da obsessão é revelada durante o 6, essa vantagem. E depois é desativada. Essa perk ela só funciona 4 vezes na partida, tá bom, pessoal? Caralho, essa perk vai ser muito forte, mano. Mano, foi mal, galera. Mano, foi mal, cara. Esse update tá foda, irmão. Ai, meu Deus do céu. Teve um ajuste que também no gambito rápido aqui, né? Quando estiveres, né? A ser perseguido pelo assassino, revela a hora dos geradores no raio de 36 metros, né? A velocidade de sobrevivente reparar esses geradores aumenta em 6, 7, 8%, né? Não lembro de quem é essa perk aqui.
Acho que é da DLC do Wesker, ou é da. Não lembro de quem que é essa perca, mas é alguma coisa assim, né? Ou é da Red Cower, sei lá, nem lembro. Mas mudaram aqui essa perkzinha, certo? Vamos lá então, pessoal, continuando aqui, ó, otimização, né, de lobbies personalizados, né, nos lobbies personalizados, né, todas as vantagens, né, estarão, tipo, desbloqueadas, então tu pode testar todos os addons, todas as perks, more, tudo, né, na sala personalizada agora, então você aí que não tem todas as perks, né, sei lá, no seu claw, né, por exemplo, tu pode ir lá na sala personalizada e testar todas as perks nele, builds no seu claw e tudo mais, beleza? Então, isso daqui é bem bacana, né, cara? Ter tudo desbloqueado na sala personalizada, né? Pelo menos, né, cara? Interface de lobby personalizado, né, foi otimizada, né, para o estilo do lobby da equipe, né? Os jogadores podem agora mostrar os trajes, né, das suas personagens, perdão, e outras aparências na sala. Otimizada a interface também de troca aqui, né, de função, acho, né? Acho que é isso. Permitindo que os jogadores troquem para desejada em um único botão, né? Acho que eles vão colocar pra tu apertar lá, né? Tipo, como se fosse um sinalzinho, não é bem de votar, é aquela tipo, que é duas setinhas, certo? Né, acho que em direções diferentes, acho que é isso que eles vão colocar, provavelmente, né? Tu aperta lá e já vai pra serve ou vai pra aquilo, acho que é isso, né? Se eu não entendi errado, certo? Adicionada também aqui a funcionalidade, né, de adicionar um único bot, né? Isso daqui é para a sala personalizada, igual no PC. Lá no PC tu consegue adicionar apenas um bot na sala personalizada, né? No mobile não tem como fazer isso, né? Agora vai ter como, né? Após a atualização de amanhã. Adicionada novas configurações, né? Os jogadores podem agora ajustar o jogo personalizado, né? Os controles, né, cara? Os gráficos e outras definições associadas na sala, gameplay também, certo? Outros ajustes, né, cara? Velocidade de avaliação da peça nova reduzida em 20%. Ixi, ô louco. Ixi. Ixi. Ajustada a aceleração de movimento do sobrevivente, né? Aumenta a aceleração de movimento do sobrevivente 50% e reduz a penalidade, né? De mudança de velocidade do personagem. Caramba, um monte de coisinha, né, cara? E otimizado também o botão de criar sala para destacar melhor as diferenças entre os modos de jogo. Ah, gameplay, cara, pelo amor de Deus, né? Aí sim, hein? E um monte de evento aqui, né? Vai ter um gacha novo, né? Que eu acho que é o gacha da Spirit. Ih, chegou! Caramba! Chegou Slipknot? É sério isso? Calma. Ah, caramba, é isso mesmo, né? Slipknot. É isso mesmo, ó. Caramba, logotipo acho que é Slipknot que fala, né? Ou Slipknot, eu não sei se estou pronunciando da forma certa. Caramba, cara. Vai estar onde isso daqui? Ah, celebração Dead by Daylight, The Ring, as recompensas. Devenstro. O custo da célula articular aumentará a cada compra. Nossa, tá no gacha, velho. Nossa, vai estar no gacha essa porra? Porque aqui, ó. Olha lá, o custo, né, da célula, né? Das Auric Cells aumentará a cada compra. Tá de sacanagem. Sempre que gastas uma certa quantidade de Aurix, né, pode retirar uma vez da reserva lateral para ganhares uma recompensa aleatória e depois temporariamente removida a reserva lateral. Rapaz, isso aqui é gacha? Ô, louco, não é possível que isso aqui seja gacha, mas Slipknot vai chegar também, viu, pessoal? Né, nessa atualização. Caramba, pior que tem uma skin do Legion. Deixa eu ver aqui. É verdade. É Slipknot mesmo. Essa skin do Legion aqui é legal, uma skin vermelhona do Legion. Eu não sei onde vai estar isso daqui. Talvez eu tente pegar. Talvez, né? Se não for no roubo, né? Eu vou tentar, porque a skin do Legion é bonita, cara, do Slipknot. É uma vermelhona. Deixa eu ver mais aqui, cara. O que tem? Micaela, ganha adivinhações. Pá, aqui é pra ganhar uns eventozinhos aqui. Caçada sangrenta, né? O que tem mais aqui? Ó, isso daqui também é interessante, pessoal. Novos personagens, né, cara, adicionados à lista de personagens, né, gratuitos, beleza? Da semana aí, ó.
Vocês, no caso, né, que são novos players aí, né, no DBD Mobile, ó, vocês vão poder testar gratuitamente o Johan, a Elo de Hakoto, Gêmeos e o Deathslinger, beleza? Então, se você não tem nenhum deles, você vai poder testar esses personagens, beleza? Até players, né, mais antigos, né, que não tem esses personagens, vão poder testar eles, né, gratuitamente, beleza? Durante essa semana. Então, aproveita, joga o boneco, upa ele e pega a perk. Faz a boa. A otimização do chat, né, na sala. Os jogadores podem agora ver balões, né, de fala e as mensagens do orador na sala de festa do lobby para jogo. Automaticamente um emoji. Ah, caramba, vai ter um balãozinho agora no lobby, né, cara, de pré-jogo. Caramba, que isso? Otimizados a mecânica de reconexão na fila solo. Quando o jogador solo está a organizar uma partida e esta é interrompida devido a problemas de ligação, né, de outros jogadores durante o processo de carregamento, o jogador solo, né, regressará automaticamente à fila de organização de partidas. Boa, muito bom, porque outra vez eu tava achando uma partida de killer lá, né, minha sala caiu, voltei pro lobby, fudeu, né, perdi o tempo lá que eu fiquei procurando. Otimização no mapa Random Field, adicionado um local de reparação, né, de caves no edifício, que aparecerá aleatoriamente, né, otimizado o problema de atraso causado por efeitos visuais excessivos, né, em algumas áreas da cena, né, do Random Field no caso, e adicionado detalhes em alguns objetos da cena, beleza? Adicionado opções de conversação rápidas, né, cara, relacionados com a conversação por voz em tempo real no cenário da preparação de salão de festas. Ok. E agora vamos para problemas resolvidos. Né? Ó, um problema que foi resolvido aqui um problema que causava atraso no jogo, né? Quando o artista colocava corvos, finalmente, né, cara? Graças a Deus, porque, rapaz, o artista dá um lag da porra quando coloca corvo. Corrigindo o problema no atraso de efeito no fim do jogo. Isso daqui também às vezes acontecia, né? Dava uma congelada quando acabava o game. Corrigido o problema de atraso quando o frasco, né, de veneno ou frasco de velocidade do palhaço atingiu sobreviventes. Muito bom também. Parece que teve uma otimização aqui em alguns killers, né? No caso, nos poderes, né, de alguns killers, né? Problema no atraso, né? Quando vários drones estavam presentes para analisar o. Ah, boa! Olha isso, corrigiu também o problema de atraso, né, cara? Isso daqui é bom. Aqui no caso, aqui, quando eu tava jogando contra a Adriana, tinha muito drone, dava uns lagzinhos estranhos, certo? Dava umas congeladas de tela. Foi corrigido também um problema em que o gancho emitia sons de gemidos. De novo, ó. Tá aqui de novo, pessoal. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Corrigido um problema em que o gancho, né, cara, no caso os ganchos, né, emitiam sons, né, de gemidos de um sobrevivente, né, que foi abatido ali, né, que foi sacrificado, né, tipo, ficava lá gemendo, tinha uma Feng de um lado e um David King do outro, gemendo, né. Aqui tá falando que foi corrigido isso aqui, né, então não é mais pra ter isso. Corrigido o problema que tocando inferior da Zarina, né, mas isso daqui é na skin da Zarina, quem que se importa? Corrigiram um negócio no negócio ali da Zarina, velho, do... Como é que é? Na roupa da Zarina, eu acho, né, cara? Na parte inferior do corpo da Zarina. Na roupa dela. Ninguém liga pra isso, né, cara? Foi corrigido um problema que causava erros de visualização na voz do Micaela, né? Também aqui, né, uma coisa que eu não reparei, mas foi corrigido também. Corrigido o problema em que a velocidade do jogador era demasiado rápida, né? Mas a distância real de rotação da câmera era baixa. Agora o ângulo de velocidade de rotação da câmera do personagem correspondente perfeitamente à distância de velocidade do deslizar, né, do dedo do jogador no ecrã. Aí, que boa, ó. Aqui eu gostei, hein? Essas partes que, ó, corrigiu aqui a parte dos corvos da artista, né, cara, né? Que dava atraso, né? Dava lag. No fim do jogo também aqui que dava uns lagzinhos, eles corrigiram, pelo menos que tá falando aqui. Também aqui na parte das garrafas do palhaço, eles também, né, corrigiram esse problema que dava lag, né? Na parte da Adriana também, curti. E também aqui na parte do gancho, né, cara? Eles falaram aqui que corrigiram aquela parte lá que os sobreviventes ficavam gemendo. Às vezes tu confunde achando que era alguém que tava gemendo, né? E não, era o gancho, né? Que tava, né, emitindo sons, certo? E também na parte aqui, né, da câmera aqui, ó. Que no caso aqui, né, do deslizar do dedo, né, do jogador no ecrã, cara. Também curti pra caramba isso daqui, certo? Então, esse foi o Pet Notes, pessoal. Pet Notes um pouquinho grande, foi mal aí, né? Fiquei um pouquinho empolgado ali, né, cara? Porra, né? Porque é muita coisa, né? Mas é isso daí, pessoal. A gente se vê amanhã cedo na atualização, beleza?
Bilhinho de Overdrive. Blight bufado. Bufado não, né? Blight com seus complementos, né, cara? Novos, beleza? Anticamp, sistema de chutar gerador e gameplay. Beleza, pessoal? Valeu!